Vamos falar agora sobre CrossFit e sobre um campeonato nacional, que é o Torneio CrossFit Brasil. Uma equipe de Blumenau esteve em São José no último final de semana e garantiu vaga para a etapa final do CrossFit Brasil. A Camila da Silva e o Tiago Jorge estão aqui para falar conosco, né? Falar mais sobre CrossFit e também sobre essa competição. Bom dia, Camila. Obrigado pela visita. Seja bem-vinda aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, Tiago, também. Obrigado pela visita aí. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado, hein? Vamos começar falando primeiro sobre o CrossFit, né? O que diferencia o CrossFit, um lugar de CrossFit, de uma academia comum, por exemplo, né? Vamos lá, vou tentar falar um pouquinho aí, né? Primeiro que a gente chama ao espaço físico de box, né? Geralmente ele é em galpões, então ele já tem uma estrutura diferenciada de uma academia. A gente não utiliza aquele maquinário já fixo que nas academias tem, né? A gente tem alguns equipamentos, mas eles são mais individualizados e são mais peso corporal, então já começa por uma questão meio que de estrutura, né, física assim falando. Ali a gente já vê uma diferença gigante, né? Você entra dentro de um espaço, dentro de um galpão, já é grande. Aí você chega lá, numa academia, você vê vários equipamentos, um do lado do outro. Exato. Você chega no box de CrossFit e você vê um tablado aberto. Tem nada de equipamento dentro, né? Então já começa por ali, você já fica meio assim para aquela pessoa que não conhece, né, de fato a modalidade. Então, não tem esteira. Olha, não que não deva ter ou não que a gente não trabalhe com corrida, mas dificilmente você vai ver uma esteira ou tu não vai usar no mesmo na mesma mesmo espaço. Você não utiliza da mesma forma que você utiliza numa academia. Mas por exemplo, a corrida é recomendável na rua, né? A gente corre na rua. Isso. Tem todas as distâncias. Então, só para a gente fazer um paralelo ali, né? Tem as diferenças, tem algumas coisas que são parecidas assim, mas a gente não deixa de trabalhar tudo que tu trabalha numa academia, você consegue trabalhar num box de CrossFit. Isso é o comum entre a academia comum e o box de CrossFit, né? Sim, você consegue trabalhar às vezes as mesmas capacidades, os mesmos objetivos, mas com uma proposta diferente. Desde objetivos e de equipamentos diferentes também, né? E tem boa aceitação? Porque recentemente não, seria um exagero, mas faz pouco tempo que começaram a surgir esses boxes de CrossFit aqui em Blumenau. Sim, a gente tem uma boa aceitação. Para quem está inserida na comunidade, sabe que a gente vem ganhando cada vez mais espaço, porém, a gente também sabe que com o número da população, de modo geral, ainda é pouco. Praticante que se tem, é pouco box de CrossFit, perto do número de academias que a gente tem espalhadas, por exemplo, aqui em Blumenau, o número de box de CrossFit é muito pequeno. Talvez a gente não tenha nem 10, 5, 8 boxes ali espalhados. Então, isso é pouco. Eu acho que a gente pode conquistar um espaço ainda maior. Até com o que está acontecendo aqui agora, né? Eu acho que a gente nunca falou tanto sobre CrossFit para rede de TV, para rádios. Eu acho que quanto mais pessoas receberem essa informação, mais adeptos à modalidade a gente vai ter, né? O conhecimento pode aumentar isso, com né? Certeza. Sim, com certeza. Não só a procura para quem quer fazer CrossFit, mas de investidores também nesse setor, né? Com certeza. E há quanto tempo tem essa competição, o CrossFit Brasil? Cara, o torneio CrossFit Brasil, ele foi criado em 2010. 2010, se eu não me engano, 2010 ou 2011. Então já tem mais de 10 anos aí. E eles vêm cada ano evoluindo mais a competição, aumentando, mudando alguns detalhes. Esse ano a gente teve um detalhe diferente na competição, que essa última etapa que a gente participou, que foi esse final de semana, foi uma seletiva da competição, né? Então eles criaram esse ano um processo online, uma fase online para conseguir abranger mais isso, ter mais pessoas da população, da comunidade do CrossFit estar praticando, estar dentro da competição também, ter essa oportunidade. E a partir dessa fase online, eles faziam uma janela de corte, um filtro, que gerava uma classificação para as seletivas, né? Tinham 4 seletivas, a gente participou da seletiva de São José, e daí a partir da seletiva gera mais uma janela de corte, que daí eles filtram mais e a gente vai para a fase final, que daí é o torneio CrossFit Brasil, que é o TCB, que é o que vai acontecer em setembro, que é o que a gente vai, né? Dia 26 de setembro, do dia 26 até o dia 29. Então é uma competição que já tem bastante tempo, eles vêm se consolidando, mudando algumas coisas para tentar melhorar e agregar mais na comunidade, né?
Então eu posso dizer que quando uma pessoa adere ao CrossFit, ele não vai apenas lá para fazer atividade física, ele pode se tornar um atleta do CrossFit. Tem essa possibilidade. Cara, como todo esporte tem esse âmbito competitivo, né? A gente sabe, futebol, basquete, vôlei, tênis de mesa, sempre tem a questão do lazer ali da prática, mas também tem o âmbito competitivo. O CrossFit ele não é diferente, ele também tem esse nicho, né? Foi criada essa vertente. A gente tem torneios nacionais, né? Por exemplo, o Torneio CrossFit Brasil, que é o TCB, o nosso brasileiro aqui, né? Tem torneios mundiais, né? A gente tem o CrossFit Games, que é o mais conhecido da comunidade, falando mundo afora, né? Então, o nível Brasil, o nível fora, todo mundo participa desse torneio, que ele também tem uma característica bem parecida de fases online e vão acontecer nas janelas de corte. Então, como todo esporte tem esse âmbito competitivo, tem essa possibilidade de eu treinar para apenas ser um praticante ou de eu treinar para querer ser um atleta, dar um passo a mais, ter uma carreira voltada para isso, né? Para o CrossFit, para o esporte mesmo. Então, falando de atletas, né, de uma competição, qual é o nível dos atletas da Dorf CrossFit, né, diante do que vocês viram em São José? Posso falar? Cara, eu acredito... É uma autoanálise isso, né? Sim, claro. É bem difícil, mas, cara, eu acredito que hoje a gente está no nível nacional, né? A gente está buscando isso, tá a segunda vez consecutiva entre os melhores do Brasil. Ano passado a gente participou da etapa final do TCB. A gente finalizou em 5º lugar na categoria times, que é o que a gente participa, né? E esse ano a gente está de novo entre os melhores do Brasil. Então, acredito que a nível nacional a gente já tem um grande marco, um grande feito. E claro que a gente já está mirando outras questões, outros campeonatos, tentar cada vez mais evoluir, talvez buscar um nível sul-americano, um nível internacional, escalar um pouquinho mais essa questão do esporte do CrossFit, né? É bem legal, né? Como é que é essa competição, né? Eu não consigo imaginar uma competição de CrossFit. Cada atividade que vocês fazem no próprio box vira uma competição? Assim, nossa, a gente poderia ficar falando tanto aqui sobre como funciona uma competição, como funciona o treinamento em si, porque ele é bem diversificado, de todas as formas possíveis, e você trabalha todas as capacidades possíveis também. Mas a base do CrossFit é o quê? Levantamento olímpico, então toda a parte de levantamento de peso, como tem em provas olímpicas e mundiais, você consegue trabalhar uma parte dentro do CrossFit. Você tem a parte dos ginásticos. Então, quando você fala em ginástica, você lembra da ginástica artística, por exemplo, a antiga ginástica, a ginástica olímpica ali, né? Então, você consegue trazer esses elementos para o CrossFit. E você trabalha a parte de cardiorrespiratória. Então, vem a corrida, o nadar, o pedalar, o remar, né? Então, pensa você pegando essas 3 capacidades, esses 3 elementos, e misturando tudo isso dentro de uma aula de CrossFit, dentro de um treino, que a gente chama dos WODs, né? O treino do dia, por exemplo. E ele pode ser tão diversificado, porque essa é a ideia do CrossFit, constantemente variado em alta intensidade. Então, você pode ter treinos ali, né? Ou os WODs, o treino do dia, que dura 5 minutos, que dura 3 minutos, que dura 30 minutos, 2 horas, tudo depende do dia, do que você quer, da programação que você está seguindo, sabe? E você pode também misturar esses elementos. Então, eu posso ter um WOD de competição, um treino do dia, que tenha um elemento ginástico, um elemento cardio, um elemento de LPO. Você pode ter um que só tem o LPO, que é os famosos PRs, né? Pô, eu tenho 5 minutos, a equipe tem 5 minutos para levantar a maior carga possível de snatch, que é o movimento do LPO. Isso pode ser uma prova, né? Você pode ter uma prova que a equipe tem que realizar a maior distância possível de remo, sabe? E tem tantos exemplos que a gente pode estar trazendo de como funciona, né? Eu posso fazer uma contribuição? O mais interessante disso é que a gente avaliando, que nem, por exemplo, ela deu as 3 modalidades que a gente trabalha dentro do CrossFit, né? O levantamento de peso olímpico, a ginástica e a questão dos metabólicos ali. Às vezes a gente olha, levantamento de peso olímpico, a ginástica, e pensa que que a gente está acostumado a ver na TV. Cara, eu não vou conseguir fazer isso aí. Só que o mais interessante é que nas competições, os WODs, né? Os treinos que a gente faz, são treinos que uma pessoa normal que treina no dia a dia, que busca qualidade de vida, ela realiza o mesmo treino dentro do seu box, dentro da sua rotina. Então, o mais legal disso é que tu vai numa competição, tu vê alguém de um nível atlético fazendo a mesma coisa que você faz no teu dia a dia, numa rotina. É meio que para desmistificar, né? Que a gente pensa, deve ser uma coisa assim que
eu não vou conseguir fazer, ou muito difícil de fazer, mas não. São coisas que todo mundo faz. Só muda a intensidade, né? A questão das cargas, a questão de tempo, volume. Então, numa competição, ela vai ser um pouquinho mais exigida, né? Agora, no dia a dia, todo mundo consegue fazer no seu ritmo, na sua intensidade. Tem uma frase que me marcou muito e eu carrego ela comigo, né? Eu ouvi de um aluno lá da Road Calistenia, uma outra modalidade também, que ele falou assim, ó, e é bem interessante todo avançado é o iniciante que nunca parou. Sabe? Então as pessoas olham às vezes, mas eu não vou conseguir fazer isso, como o Thiago falou. Mas eu não estou preparado. Mas ele é atleta. Pô, mas ele teve que começar também, né? Por algum lugar, entende? Então todo avançado é o iniciante que nunca parou. Nunca fez tanto sentido em qualquer, acho que, tipo de modalidade, sabe? Quase tudo na vida a gente precisa de persistência, né? Exato. Exato. É por aí. Vamos falar de estética. Muitas pessoas vão para uma academia convencional por causa da estética. Alguns vão, inclusive, por esporte, né? Para se preparar mais para alguma atividade esportiva. E no CrossFit, a estética também leva pessoas a buscar o CrossFit? Eu gostaria de falar, assim, é bem interessante ter tocado nesse assunto, porque era um assunto que eu já gostaria de falar. Todo mundo procura por um objetivo mais específico, emagrecer, ficar mais forte, enfim, na maioria das vezes eles vêm por esse motivo. Porém, o que faz eles permanecerem lá, talvez não é mais esse objetivo, porque você é um esporte tão bacana de se fazer, ele é tão legal, ele te motiva tanto, aquele espírito de equipe, de comunidade, que as pessoas vão mudando o objetivo delas. Você vai pro treino porque você quer superar a sua carga, você quer melhorar o seu tempo no treino, estar com aquela galera, estar naquele ambiente se torna tão prazeroso que aquele objetivo específico, não que ele esteja esquecido, ele se torna mais fácil de conquistar. Por quê? As pessoas perguntam muitas vezes, qual o exercício ou a modalidade que mais perde peso, ou qual que eu fico mais forte. E também ouvi há um tempo atrás e ficou marcado que é aquilo que você mais gosta de fazer. Porque quando tu gosta de algo, você tende a ir mais vezes. E quando você vai mais vezes, você cria uma constância, uma rotina. E tudo a na rotina não enjoa, e a né? disciplina faz você atingir o teu objetivo, entende? Então, sim, as pessoas vão por esses objetivos e a permanência naquilo, faz com que ela atinja mais rápido. A gente tem exemplos assim, ó. Vou dar um exemplo de mulher agora, né? Claro. A menina chega lá no boxe, mas eu não quero treinar braço, eu não quero fazer aquele movimento, eu não quero ficar igual aquela menina, não quero ficar fortuna de braço. Ela vai querer tanto depois desbloquear, executar um movimento que requer braço, ela não tá nem aí se ela vai ficar braçuda. Ela quer fazer aquele movimento lá. E, honestamente, para você ficar braçuda mesmo, para você... Cara, não é bem assim, sabe? Tipo, eu chego num treino de boxe, no boxe de CrossFit, vou fazer um treinamento e em uma semana eu tô gigante. Não é assim que as coisas funcionam, sabe? Nem em academia é assim, nem né? academia, Nas convencionais é assim, exatamente. né? Não tem jeito, né? Quem pode fazer CrossFit? E tem alguma pessoa, algum momento que isso não é indicado? Cara, ou não? Eu, de experiência, assim, né? De todos os anos que eu tô na modalidade, eu tenho 5 anos já de CrossFit, dando aula e treinando. Eu nunca vi uma pessoa que, cara, ela não possa estar fazendo. Qualquer Claro, pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Tem algumas complicações, algumas comorbidades que a gente acaba tendo um cuidado a mais. Por exemplo, se tem algum problema cardíaco, mas isso tudo é uma responsabilidade. É adaptável? Exatamente. E é uma responsabilidade total do teu coach, do seu coach, esse cara que vai ter o primeiro contato, vai fazer o primeiro contato com você, te questionar e estar ciente dessa situação. Porque, cara, tudo dá pra gente adaptar, tudo dá pra gente ajustar e dá pra te conseguir treinar, se exercitar e gerar saúde, né? Então, a questão o cuidado, tu ter esse cuidado, ter atrelado a alguma comorbidade, alguma complicação que tu tem, se tu cuidar e usar na medida certa, vai te ajudar. Vai ser positivo para talvez uma complicação que tu tenha cardiorrespiratória ou problema de pressão. Então, cara, até hoje eu nunca vi uma pessoa que entrou ali no box. A gente já teve experiência com várias pessoas, com várias doenças, às vezes que não tinham um membro. Então, todas essas pessoas conseguiram treinar, conseguiram fazer CrossFit, conseguiram melhorar, se sentir melhor, mais saudáveis. Então, eu nunca vi algum exemplo que, cara, não, entrou ali no box, você não pode fazer CrossFit. É para todo mundo mesmo, cara. A partir de que idade é possível fazer CrossFit? 11, 10. A gente tem Claro, a gente tem uma questão assim de um cuidado maior dentro de aula de grupo, só que hoje
Aqui a gente trabalha com as aulas de grupo. Também tem as aulas de CrossFit Kids, né? Dentro da modalidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma idade menor, eu tenho menos do que 10 anos, tenho 8, tenho uma faixa etária que já está inserida ali dentro dos esportes, que é interessante ter esse contato com esportes. A gente tem o CrossFit Kids ali, né? Que junta as crianças, faz uma aula mais lúdica, mais voltada de introdução à modalidade. Mais aula em conjunto. Cara, a gente tem alunos lá de 11 anos, né? E tudo depende do corpo da criança. Você tem crianças, às vezes, de 8, 10 anos que tem um desenvolvimento, né, físico muito maior e mais forte do que qualquer adolescente de 15 a 20 anos aí, por exemplo, entende? Então, é muito individual também, né? Mas também, né, é tudo... Como tu perguntou, quem pode fazer? Qualquer um. Desde uma criança, a gente pode adaptar o treino para ela, até um idoso, de certa forma, entende? Então, é adaptado para todo mundo. Tudo é adaptável, né? E as aulas são em grupos, diferente de uma academia tradicional que é tudo individual. Sim, as aulas são feitas em grupos. Acho que isso é um diferencial também, né? Que nem a Camila comentou antes, até pelo fator motivação, né? Um dos fatores motivações é eu ter uma rotina de treino com o meu parceiro ou com o meu grupo ali, né? A gente acaba criando essa afinidade com o grupo, com o horário. Então, a aula em grupo, ela acaba gerando esse fator, vem atrelado esse fator motivação junto, né? Que eu acredito que, cara, é diferente. Eu acho que quando você caminha sozinho, você chega, mas quando você caminha em conjunto, você chega muito mais rápido, muito mais forte. Então, tem todas essas questões que estão atrelado ao fator de aula em conjunto, né? Em comunidade. Sem contar que tem um instrutor aí junto o tempo todo te corrigindo ou te orientando para fazer corretamente aquilo que também é muito bom, né? Exato. Camila, fala pra gente sobre a Dorf CrossFit. Quem ouviu falar, se interessou, quer conhecer, como é que pode fazer? Vamos lá, então. Eu já vou falando o que significa a Dorf, né? A Dorf, para quem não sabe, significa vila em alemão. Ela fica localizada na Vila Nova, do lado da Vila Germânica, que é uma cidade, um centro de turismo ali alemão. Então, tudo a gente fez associação, né? A gente é uma vila mesmo, né? A nossa comunidade é bem vista como isso. Pode nos procurar pelas redes sociais, @DorfCrossFit, pelo Instagram, acho que é a principal ferramenta de divulgação, acho que lá quem for procurar consegue visualizar e sentir, talvez olhando, qual é a vibe, a energia da nossa comunidade, né? O Thiago, ele é coach lá, eu também. Inclusive, o time da Dorf CrossFit, os 4 integrantes, nós temos algo que é muito bacana e que nos diferenciou nesse campeonato TCB. Os 4 trabalham juntos. Então, nós trabalhamos juntos e a gente treina juntos também. E tem o Tavinho, o Gustavinho, que a gente chama, né? Que é o do team, né? Que vai também representar a Dorf lá. Ele é um dos mais pequenos. Que é a categoria dos mais novos, né? Dele é 16, 17. 16, 17. Mas procurando pelas redes sociais ali, já vai, né, ter o nosso número de WhatsApp, já procura, vai ser direcionado à recepção, que vai entrar em contato, tirar todas as dúvidas e agendar a primeira aula experimental. Inclusive o Jorge vai fazer a primeira aula experimental dele lá. Ele não sabe ainda, mas ele vai. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Olha, é interessante, né? Vamos conversar, vamos conversar. Tu vai experimentar a modalidade. Tu já tá sabendo mais de CrossFit do que a gente. Não, mas só de informação, né? Só de informação. Na prática, zero. Mas vamos lá, quem sabe, né? Vamos. Camila, obrigado pela tua participação. Sucesso na competição e também com a Dorf CrossFit. Eu que agradeço a oportunidade por ter cedido o espaço para a gente poder falar um pouquinho tanto da competição, mas principalmente da modalidade, que é o que a gente quer. Acho que quanto mais pessoas puderem receber informação, mais a gente vai difundir a modalidade e mais saúde a gente vai estar levando por aí, né? Isso aí, né? Que Difundir saúde, né? Acima de tudo, né? Esse é o mais importante. Que é bacana. Tiago, muito obrigado pela participação também. Obrigado, hein, Jorge? Obrigado por esse espacinho. Faça as palavras da Camila as minhas. Obrigado por ter fornecido esse tempinho e a gente conseguir passar um pouquinho mais dessa informação do CrossFit. Eu conversei com Camila da Silva e Tiago Gra Jorge, falamos sobre CrossFit e também sobre o torneio CrossFit Brasil.